A arte de educar as crianças de hoje, Padre Courtois. Capítulo 14. A arte de se fazer obedecer. Parte 2. Evitai dar ordens à torto e à direito, ordens que nada significam e nada mais exprimem do que uma necessidade de descarregar os nervos. Por exemplo, vamos, despacha-te, depressa, segura-te bem, olha para frente, presta atenção. Enfim, a multiplicação de ordens desarrazoadas enfraquece a autoridade. Por que ordenar coisas que as próprias crianças já estavam dispostas a fazer? O educador deve compreender a necessidade de ação e de liberdade da criança. A força de intervir sem cessar para impedi-la de agir um pouco à sua vontade acaba-se por tomar a autoridade insuportável. A exemplo daquela mamãe nervosa que de uma feita deu à empregada a seguinte ordem: Maria, vá ver o que as crianças estão fazendo no jardim e proíba que... tal. Bom, não confundir autoridade e autoritarismo é fundamental. Não sejais como esses pais que dão ordens à torto e à direito pelo prazer de dá-las e que acabam por somente enervar os filhos sem nenhum proveito. Limitai ao essencial vossas exigências e vossas ordens. Não digais sem necessidade, faze isto, não faças assim, deveis agir dessa maneira. Quase todos os pais passam uma vida a dar ordens aos filhos. Resultado, muitas delas permanecem em letra morta. Refleti antes de dar ordens. Refleti bem. Vereis que a grande maioria dessas ordens são inúteis. Quando determinardes alguma coisa ao vosso filho, fazei-o seriamente com firmeza, sem vos mostrardes duro ou desagradável. Dá-lhe a entender que desejais ser obedecido e, em seguida, providenciais sê-lo. Às vezes não basta falar em tom persuasivo ou mostrar cara zangada. Fechai então docemente, mas com energia, o livro do garoto. Tirai-lhe das mãos a faca ou o canivete, conduzindo-o ao quarto. Distribuí vossas forças e graduai os seus efeitos. Quem com muita frequência compromete a sua autoridade acaba por diminuí-la e perdê-la. Não adianta gritar, é preciso querer. É preciso saber claramente o que se quer quando se pede algo a uma criança. E é preciso também querê-lo realmente. A criança não tarda em sentir, como por instinto, segundo o tom de voz, a real importância que se dá às ordens formuladas. As ordens arbitrárias ensinam mais a revolta do que a obediência, e certas tentativas inoportunas de coação só podem reforçar a teimosia. Basta que a criança se habitue docemente a ceder às exigências da sabedoria. Quase nunca é útil que ela ceda pela força. Uma ordem nunca deve ser dada em tom de súplica. Não tendes que mendigar a submissão. Uma ordem nunca deve ser dada em tom desabrido. Não deveis tornar odiosa a obediência. A obediência não é objeto de barganha. Nada mais odioso do que discussões como, por exemplo, a que se travou entre uma mãe e seu filho de 8 anos que havia apanhado na rua qualquer objeto sujo. Vamos, joga isto fora. Não, joga isto fora, te dou um cascudo, disse a mãe. E o menino, não. E a criança se põe a correr de um lado para outro. Então a mãe, num apelo final, diz: dá-me isso e te darei 5 cruzeiros. Ora, resposta que bem mostra até onde pode ir a impertinência quando a autoridade fraqueja. Dá-me primeiro 5 cruzeiros, disse o menino, e depois eu vou pensar. Olha só. Se dás ordem a uma criança com a certeza de que não sereis obedecido, não vale a pena ter o incômodo de dar a ordem. Ao exemplo daquela mãe pouco hábil que se lamentava: sou uma errada, por lhe pedir alguma coisa, ele só faz o que lhe dá na cabeça.
Se quereis ser obedecido, papai e mamãe, cuidai de que vossos filhos compreendam bem o que desejais. Não peçais coisas acima de suas forças, e ao lhes dar ordens, fazei-o com a firme certeza de que vos obedecerão. Que as vossas ordens sejam claras para a inteligência de vossos filhos, ainda pouco desenvolvida. Trata-se menos de vos fazer desouvir do que de vos fazer descompreender. Para obter facilmente a adesão da vontade da criança ao esforço que tendes a pedir-lhe, suponde resolvido o problema. Exibi à sua imaginação a imagem atraente do que ela pode vir e ser, ultrapassando-se a si mesma. Por exemplo, dá-me o prazer de mostrar como se comporta um menino bem crescido.